Das 27 unidades federativas do Brasil, Mato Grosso tem o menor preço médio do etanol no país, mesmo após uma elevação dos valores nas bombas de combustíveis na última semana. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, aponta que o aumento foi registrado em 12 estados e no Distrito Federal. O baixo valor do etanol praticado aqui em Mato Grosso chega ao 12º ano consecutivo. E tudo isso é por conta da produção da matéria-prima, do combustível. Basicamente por dois fatores. Primeiro, que nós mantemos uma produção constante ao longo do ano. Nós não temos entre safra, porque uma parte da produção é com cana, outra parte é com milho. E além disso, a política tributária de Mato Grosso se assimila muito à de São Paulo, é bem semelhante. Então a gente fica concorrendo com São Paulo. Uma hora ele passa a gente, outra hora a gente passa São Paulo. Mas o importante, o fundamental de toda essa história é que o nosso consumidor é altamente beneficiado por duas razões: pelo preço e pelos impactos ao meio ambiente que o etanol não provoca. Mato Grosso se tornou o maior produtor de etanol derivado do milho no Brasil, conforme os dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, o CONAB. Foram produzidos mais de 200 milhões de litros de etanol anidro e 387 milhões de etanol hidratado, que soma mais de 590 milhões de litros do biocombustível na safra 2018/2019. Ainda segundo os dados do CONAB, a expectativa da próxima safra é ainda maior e que a produção do etanol por milho ultrapasse 1 bilhão de litros. Para saber se abastece ou não com etanol, a matemática para o motorista é bem simples. Basta pegar o valor do etanol, que neste posto custa 2,46, e dividir pelo valor do litro da gasolina, que custa 4,39. Então, se o resultado for inferior a 0,7, compensa abastecer com derivado da cana-de-açúcar e milho. Se o resultado for acima, compensa abastecer com a gasolina. Mas tudo isso depende do cliente e do veículo o qual ele tem. O preço médio do etanol em Mato Grosso custa R$ 2,55. Para o consumidor, o valor deveria ser ainda menor, principalmente para aqueles que dependem do carro como principal meio de transporte. O senhor utiliza o carro para quê? Trabalho. Apenas trabalho. Quanto que o senhor mais ou menos gasta em média de combustível? Rapaz, todo dia eu coloco R$40. Uns 300, 400 reais. Se o valor fosse um pouquinho mais em conta, seria melhor, né? Melhor, claro, com certeza. Já que é produzido aqui o etanol, né? É produzido aqui, é mandado para fora para refinar e voltar. Isso que encarece muito o produto, né? Apesar da gasolina ela ser melhor, mas acho que o etanol anda mais. E o preço também melhor, né? A minha carroça aqui, né, depende muito disso aí. Quanto mais barato para nós é melhor, porque, né, a gente depende desse valor baixo do álcool para a gente trabalhar melhor. Se o dólar sobe, isso impacta fertilizantes defensivos. Se o diesel sobe, isso impacta o plantio, a colheita, o transporte. Então são sempre fatores externos. Como o etanol é uma commodity, nós não temos o menor interesse em que ele varie muito de preço. O que nós queremos é quantidade de venda, porque commodity é quantidade de produção e de consumo.